Boa noite. Boa noite. Nosso entrevistado de hoje é o procurador-geral do município de Mossoró, Raul Santos. E o PDT do Rio Grande do Norte está irregular na Justiça Eleitoral. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa, hoje quinta-feira, pré-sexta, mas já é clima de festa, tem São João hoje. Começa Mossoró, cidade junina, depois da abertura do Pingo. Agora sim começam as noites de festa, todos os finais de semana, até o final do mês. Você vai poder ir lá para a Estação das Artes, aproveitar, vai poder dançar o seu forrozinho. E se não quiser ir, fica assistindo, acompanhando tudo pela TCM, que é onde estará a transmissão oficial do evento, ou seja, você vai ver todos os detalhes aqui na TCM. A gente ainda vai falar sobre este assunto hoje. Você pode mandar sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que vai falar sobre aquela polêmica do Ministério Público, os shows do Safadão, do Xande Avião, também a educação especial do município. Você manda sua mensagem para o Raul Santos, procurador-geral do município de Mossoró, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram ou então pelo Twitter. Então participa com a gente, vamos falar também de eleições. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Quinta-feira, Carol, para muitas pessoas já chegou o final de semana, porque hoje já tem festa, já tem o Safadão na Estação das Artes. Então, para muitas pessoas, começa hoje o final de semana. Para outras, é ir para a estação, mas acordar cedo para ir trabalhar. E você, daqui a pouquinho, fica sabendo mais detalhes sobre a nossa transmissão do Mossoró Cidade Junina. Um abraço para você que nos acompanha aqui em Mossoró e em todas as cidades que possuem os serviços da TCM. A gente fala agora sobre a greve do Detran, que começou na semana passada e, segundo os servidores, ainda não houve negociações com o governo do estado quanto à principal reivindicação, a realização de um concurso público. Os servidores do Detran deflagraram greve na semana passada após várias tentativas de acordo com o governo do Rio Grande do Norte para a realização de um concurso público. A greve começou no dia 1º de junho, mas as mobilizações já vinham acontecendo. Ítalo Falcão é vistoriador do Detran e contou como andam as negociações com o governo do estado. Tivemos uma reunião com o governo do estado, né? Quem participou dessa reunião foi o SINAI, representando os servidores, né, a direção do Detran, a Secretaria de Administração e o controlador do estado, né, participaram dessa reunião. Mas, infelizmente, nessa reunião não houve, né, um parecer favorável à realização do concurso e a gente mantivemos, né, não houve fato novo para a categoria, né, fazer uma chamativa para a nova Assembleia. Ítalo Falcão explicou que no final do ano passado aconteceu uma auditoria dentro do Detran realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE. A auditoria foi entregue no final de 2021 e os servidores tiveram acesso ao documento recentemente. Ítalo pontuou as conclusões. O TCE apontou em suas conclusões alguns pontos, né, dessa auditoria. Vou citar aqui, né, com relação à questão de servidores, né, que o Detran ele está ferindo, né, o princípio constitucional do concurso público, uma vez que o quadro de servidores efetivos é menor que 50% do efetivo, né, dos servidores. Né, existem aí servidores aposentados em atividades no Detran, aposentados pelo INSS, né? Isso foi colocado também nessas conclusões do TCE. Excesso de servidores cedidos na instituição, inconsistência no controle de frequência, né, na questão de fiscalização dentro do próprio órgão, com relação à questão de frequência de servidor executando serviço, pagamento de GRG, de gratificações irregulares, né, com relação ao decreto que possibilita o pagamento dessas gratificações e também, né, pagamento de insalubridade. E falou sobre a importância da realização de um concurso público, pois apenas 2 aconteceram ao longo dos anos, o último sendo em 2010. O Detran hoje fere o princípio constitucional do concurso público, né, onde a gente tem hoje, da quantidade total de servidores, somente 47% dos servidores são efetivos. Né, o restante está enquadrado em servidores terceirizados, comissionados e cedidos, né, que refletem a grande maioria dentro da instituição. É
uma estrutura que precisa de atenção frequentemente e que não recebe esta atenção. A questão dos servidores ali no Detran não é de hoje, essas reivindicações são antigas e a falta de resposta também é uma questão muito antiga, viu, Vonuf? Porque vez ou outra acontecem esses movimentos grevistas e a falta de definição, a falta de resposta por parte do governo, às vezes até acontece o diálogo, mas a ação concreta não acontece. Isso é muito grave, né? O governo do estado simplesmente não ouvir ou dar qualquer respostas à categoria. O governo precisa assumir a sua posição de responsabilidade diante do que é cobrado pelos servidores. Simplesmente fechar os olhos, dizer que é uma luta que não tem fundamento, porque quando se cala é porque não quer dar atenção ali aos servidores. Lembrando, Carol Ribeiro, que a Fátima Bezerra, governadora do estado, ela tem nasceu politicamente, o seu berço político é um movimento sindical, é um movimento grevista, é um movimento que cobra direitos dos servidores, inclusive a realização de concurso público. Negar isso, Fátima Bezerra, é negar o seu passado. Exatamente. E agora, por falar em concurso público, ficou definido ontem no acordo, como a gente já trouxe na edição do programa de ontem, a realização do concurso público em educação aqui no município de Mossoró, fruto um dos pontos do acordo que foi firmado entre a Prefeitura de Mossoró e o Ministério Público em relação a toda aquela questão envolvendo a educação especial, os auxiliares de sala para os alunos especiais e também para os alunos com deficiência. E também a questão do Mossoró Cidade Junina. A ação do MP pedia a suspensão dos shows de maiores cachês para que a Prefeitura tomasse providências em relação à carência que ainda existe neste ponto. Então, Raul Santos, procurador-geral do município, foi parte neste acordo, estava nesta audiência de conciliação e conversa com a gente a partir de agora. Boa noite, procurador. Muito obrigada pela presença aqui no cenário político. E eu já inicio o programa perguntando qual foi a motivação da Prefeitura ao ir para a audiência de conciliação. Já existia propostas prontas para realmente firmar acordo? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonuf. Boa noite, telespectadores. Bem, a motivação da Prefeitura, do município, para procurar a conciliação é, digamos, dada a característica da nossa gestão. Nós temos um diálogo muito aberto e muito franco com todas as instituições, dentre elas o Ministério Público, que é uma das mais importantes instituições da República. Nós já antes mesmo, sem necessidade de ação judicial, esse ano, nós já assinamos, desde o início da gestão do prefeito Alisson, talvez nós tenhamos assinados aí entre 5 e 10 TACs. Eu mesmo já assinei pelo menos uns 4, agora já esse ano. E isso é da nossa praxis, entendeu? É da nossa prática. A gente respeita a institucionalidade, a gente ouve e a gente vai negociando, até para ter também segurança jurídica. Então, quando a gente foi tomado de surpresa com o protocolo da ação, eu digo tomado de surpresa porque o Ministério Público vinha negociando alguns termos, não é, com a Secretaria de Educação fazendo algumas recomendações que vinham sendo acatadas e por volta ali do dia 13, se eu não me engano, de maio, mandou um ofício para a Secretaria Municipal de Educação e também para a Procuradoria. E eu acredito que no dia 27, ou seja, 14 dias corridos posteriores e um TAC que ele mandou imenso, assim, muito grande, não é? E a gente mandou uma resposta dizendo que estávamos abertos para começar o processo de diálogo e de construção daquela nova avença, como a gente fala no direito, daquele novo acordo, não é? O TAC da saúde, por exemplo, que eu assinei, que eu negociei diretamente, nós passamos o ano de 2021 todinho negociando com o Ministério Público, porque essas coisas não são fáceis, não é? O TAC da Procuradoria, por exemplo, ele já foi feito na gestão, em algumas, eu acho que em 2017 foi feito, e aí, em virtude da pandemia, ficou suspenso. Quando foi para retornar, nós renegociamos os termos. E passamos quase um ano também fazendo isso. Por quê? Porque essas coisas a gente não pode fazer de toda forma. Então, a gente ia iniciar, estava pronto para abrir ali a negociação e nós fomos tomados de surpresa com o protocolo da ação. Mas tão logo o município foi citado, nós protocolamos um pedido de realização de audiência de conciliação. Foi a Procuradoria que procurou
ficou até redundante agora, né? Mas foi a Procuradoria que tomou iniciativa de pedir a audiência de conciliação. E, falando muito, né? Falei um bocado, mas só para concluir, desde da nossa citação, que eu comecei a procurar o Ministério Público, doutor Legário foi meu professor, e doutora Ana Isabel também, que é a ministra, que é a juíza competente para julgar o caso, e fiquei para lá e para cá conversando com um, com outro, para a gente achar um texto bom e também conversando com a Secretaria de Educação, para a gente achar um texto execuível, que a gente possa se comprometer com o que a gente vai cumprir. Vamos então fazer nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente vai detalhar melhor o assunto e os pontos que foram acordados na audiência. Daqui a pouquinho a gente volta.